Boa noite novamente, irmãos, graça e paz. Ah, da parte do Eterno, que os irmãos estejam em paz, a paz que excede todo entendimento. O último vídeo que nós fizemos, eu tive que cortar ele porque as minhas meninas aqui, elas estavam batendo na porta. Mas eu vou continuar como se fosse o sétimo vídeo, tá ok? E já estava no slide 27, e a gente vai falar sobre análise teológica. Então, cortou, mas não cortou tanto. O análise teológico de um texto. Qual é a perspectiva? Bom, eu coloquei aqui 5 itens ou mais. Diz assim: determina a sua própria perspectiva da natureza relacionada de Deus com o homem. Então, o análise teológico, a palavra teologia, a palavra tel, vindo do grego, Deus, e logia é lógica, lógica é estudo de Deus. Eu não gosto muito dessa interpretação, desse significado. Porque ninguém estuda Deus, né? Ninguém pega Deus e coloca num tubo de ensaio e diz assim, né? Chacoalha ele assim dentro de um tubo de ensaio e fala assim, ele é Deus. Não, a teologia não é para isso. A teologia não foi feita para isso. Eu não estudo Deus. Eu estudo as escrituras que dão testemunho de Deus. Por pessoas que caminharam com Deus, que experimentaram essa revelação. Ok? Diferente. Então, assim, determina a sua própria perspectiva da natureza do relacionamento de Deus com o homem. Em Apocalipse fala que estava escrito na coxa de Jesus, Teologos. O Cristo é a nossa teologia. O objetivo do estudo teológico é nos revelar por meio do texto, um texto estruturado, seu contexto, seu contexto histórico, a veracidade de que esse texto, o autor inspirado por Deus, a revelação, homens que receberam de fato a revelação, se relacionaram com Deus e com isso fortalece o nosso relacionamento com Ele. Para isso serve a teologia. A teologia não é para explicar Deus, não é para ser melhor do que ninguém, não é para ficar vomitando conhecimento. Não. É para ter uma visão das partes e uma visão do todo. Né? Se você conseguir entender que Jesus está em toda a Bíblia e identificar ele em cada parte dessa Bíblia, e o design de Deus, o modelo de Deus, de como que ele iria fazer isso, você conhece toda a verdade. Acerca da Escritura, né? Em relação a Jesus. E isso nos basta, isso traz uma certa maturidade. Então, item 2, em relação à análise teológica, aponta a implicação, as implicações desta perspectiva para a passagem que você está estudando. 3. Avaliar a extensão do conhecimento teológico disponível às pessoas daquele tempo. Assim, qual é a teologia que os rabinos usavam? Qual é a teologia que os discípulos passaram a usar? Então, a gente tem que olhar para isso, né? Qual é a influência filosófica, cultural dos judeus em relação à interpretação da lei de Moisés para 613 a lei? O que influenciaram eles? Temos que ter um tempo para pesquisar e estudar essas coisas. 4. Determinar o significado que a passagem possui para seus primitivos destinatários à luz do conhecimento que tinham. Sim, eles estão direcionando essa profecia para quem? Né? O livro de Jeremias, a profecia lá, é para quem? Para mim? É para a igreja? Não. Tem textos na Bíblia e revelações que não é para a igreja, é para o povo de Israel. Tem que saber se situar nisso. E quando Jesus fala aí, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, não que ele esteja desqualificando o Antigo Testamento.
Mas o Antigo Testamento, todo ele é sombra das coisas que haveriam de acontecer, seja literal, simbólico, ou figurado, ou alegórico, ou a passagem de uma pessoa, a vida de uma pessoa, pode se tornar uma alegoria simbólica em relação a Cristo. Então, é o evangelho que a gente tem que se situar. O item 5, indicar o conhecimento, complementar acerca desses tópicos que hoje temos disponível por causa da revelação posterior. Entre as várias teorias citamos. Aí vamos para o slide 28. Citamos. São teorias, irmãos. Aqui eu não quero entrar em discussões em relação à corrente teológica. São teorias, tá? Você defende essa teoria? Não, eu estou só expondo a teoria. Ok? Tem gente que acredita nessa teoria e segue doutrinamente essa teoria. Né? Eu acredito no período da igreja hoje. Tem gente que segue essa visão que eu vou acabar expondo aqui para os irmãos, dentro da visão de análise teológica. O dispensacionalismo. O que é isso? É uma teoria, né? E o que ela é? Ele diz assim, é uma dessas teorias que as pessoas parecem aceitar com plena confiança, né? Poucas assumem posição neutra. Ela tem sido chamada de a chave para dividir correntes, as escrituras e alternamente a mais perigosa heresia encontrada presente dentro do ciclo cristão. Não é o meu posicionamento, tá, irmão? Isso aqui está dentro de um estudo de alguns teólogos que diz que o dispensacionalismo é uma heresia. Mas tem gente que segue o dispensacionalismo, que acredita no dispensacionalismo. O padrão da história da salvação é visto como 3 passos que se repetem com regularidade dentro da visão dispensacionalista. Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades ou padrão de obediência. O homem não consegue viver à altura desse conjunto de responsabilidade. Deus reage com misericórdia, concedendo um conjunto de responsabilidades, isto é, uma nova dispensação. Dispensação significa momento pela qual Deus prova uma determinada geração. Dispensação vem de dispensar. Dispensa aquela geração, levanta uma outra geração. Há erros doutrinários em relação a isso, mas é uma visão. E com base nessa visão dispensacionalista, eles têm exegéses e hermenêuticas bem hereges. Tem que tomar cuidado com essa visão. Aí continua assim. Os dispensacionalistas identificam entre 4 e 9 dispensações. O número costumeiro é 7 ou 8. Se o período da tribulação for considerado como uma dispensação à parte. Já bem, como que eles enxergam os dispensacionalistas da Bíblia? Dispensação da inocência ou da liberdade, Gênesis 1, 28 a 30, 1 e 28 e 3 e 6. Dispensação da consciência. Assim, é como se o plano é um plano contínuo, né? De dispensações. Dispensações da consciência, Gênesis 4, 1, 8 a 10. Dispensação do governo civil, Gênesis 8, 15 e 11, 9. Dispensação da promessa, Gênesis 11, 10, Êxodo 18, 23. A dispensação da lei mosaica, Êxodo 18, 2 e Atos 1, 26. Dispensação mosaica, quando que acaba a lei, inicia e acaba a lei. Dispensação da graça, Atos 2 e 1 e Apocalipse 19, 21. Dispensação do milênio. A mais conhecida passagem bíblica que descreve este período é o capítulo 20 de Apocalipse. A gente pode negar os períodos? Não. A gente não pode negar que houve períodos. Há uma cronologia humana, histórica. Agora, quando formatamos ela dentro de um quadro, iniciou um período e terminou outro, dá uma ideia de que Deus falhou.
E Deus não falha. Quem falha é o homem. E dentro dessa perspectiva dispensacionalista, há falhas de hermenêutica e interpretações doutrinárias, inclusive na questão do Apocalipse, né? E com isso gera um conflito doutrinário entre outras vertentes do cristianismo. Eu não me posiciono como dispensacionalista, né? Por motivos doutrinários e teológicos que, em partes, estão mal colocados. Mas os períodos não tem como se negar, né? Os períodos existem na Bíblia. Quando você faz uma leitura do todo, você vê que existem períodos. Mas quem chama de dispensacionalismo é a escola dos dispensacionalistas. É um teólogo que construiu essa tese, né? Por exemplo, a nota que acompanha João 1,17 declara: como dispensação, a graça começa com a morte e a ressurreição de Cristo. Eu não vejo, na perspectiva da soberania de Deus, que uma dispensação começa e inicia. Eu vejo graça de Deus em tudo. Eu vejo graça de Deus do paraíso ao Apocalipse. Então, é como se dizer assim, na lei não tinha graça. A lei, por si só, era uma graça de Deus, porque era uma revelação. Então, há algumas distorções para entender isso. O ponto de provar já não é a obediência legal com a condição de salvar, mas aceitar ou rejeitar a Cristo, tendo as boas obras como fruto da salvação. É aí que está o problema. Ninguém é salvo por mérito. A visão dispensacionalista prega isso. Porque se Deus dispensou uma geração que foi reprovada, é porque não merece. Né? A pergunta é, quem merece? Ninguém merece. Então, a base da salvação em cada era é a morte de Cristo. Essa é a base. A existência, a exigência para a salvação em cada era é a fé. E o objetivo da fé em cada era é Deus. E o conteúdo da fé muda nas variadas dispensações. Evidentemente, se a teoria da dispensação é correta, então ela representa o poderoso instrumento hermenêutico e instrumento decisivo se devemos interpretar as promessas e as ordens bíblicas corretamente. Por outro lado, se a teoria dispensacionalista é incorreta, então aquela que ensina tais distinções poderia correr sérios riscos de trazer sobre si próprio o próprio juízo de Mateus 5:19. Então, não baseie a sua fé em uma corrente teológica. É bom conhecer todas, entender como que eles interpretam as escrituras e você se posicionar de uma forma em oração, a você se centralizar no que você quer seguir. Eu acredito no Evangelho. Quando eu vejo as falas de Jesus, Jesus contradiz tudo o que qualquer corrente teológica fale, porque Jesus ele é a chave de toda a interpretação bíblica, de toda a hermenêutica. Então, isso para mim já me basta. Quando eu enxergo Jesus em todas as escrituras, fica fácil entender o propósito eterno de Deus. No slide 31, teoria luterana de Lutero, a última que vimos, falando sobre o apóstolo Paulo, a cultura histórica e cultural. Teoria luterana. Como que Lutero interpretava a escritura? Lutero acreditava que devemos distinguir com cuidado entre duas verdades bíblicas paralelas e sempre presentes: a lei e o evangelho. A lei refere-se a Deus em seu ódio
ao pecado seus juízos. O Evangelho refere-se a Deus em sua graça, seu amor e sua salvação. O modo de distinguir a lei e o Evangelho é perguntar: isso fala de julgamento sobre mim? Nesse caso é a lei, e em contraste, se passa a passagem traz consolo, ela é o Evangelho. Você vê uma visão simples. Lutero, de uma forma simples, desconstruiu toda a visão dispensacionalista. Outros fatores. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para repreensão, para correção, para a identificação na justiça. Timóteo 2, 3, 16 a 17. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Mas nem toda a escritura é a palavra de Deus. Falar que a frase do diabo de enganar Eva é a palavra de Deus, eu me engano. Então, uns dizem assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Outros dizem, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? E o que é para você? Para mim, contém. Porque nem todo texto bíblico tem a palavra de Deus ali. Né? Falar que quando Jesus está sendo julgado é a palavra de Deus, não é. A traição de Judas, quando está indo lá no Sinédrio, e outras passagens mais aí de mentiras, de erros. Nem tudo que está ali é a palavra de Deus. Né? A fala de Caim não é a palavra de Deus. Então a gente tem que saber o que é a palavra de Deus, falada por Deus e escrita pelo homem, como revelação. E o que não é a palavra de Deus. Então essa legitimidade de que todo texto é a palavra de Deus é também uma teoria. Né? Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Eu também as conheço. Jamais ouvirão um estranho. Eu tenho que identificar dentro da escritura a verdade. Então, se eu encontrar a verdade, eu encontro a palavra de Deus. No slide 32, teoria das alianças. A aliança da graça é o acordo entre Deus e o pecador. Aquele Deus promete salvação mediante a fé. E o pecador promete uma vida fiel e obediente. É meio contraditório nessa teoria. A gente não promete nada. A gente sofre uma ação do Espírito Santo diariamente. Todos os crentes do Antigo Testamento, bem como os crentes do Novo Testamento, são parte de uma aliança da graça. Por exemplo, Jeremias 3, 31 a 32 diz, eis e vem diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os meus seus pais. Ele está falando de que aliança? Está falando da aliança que viria pelo seu Filho Jesus Cristo. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não observaram os meus, não observaram, não obstante eu os haver desposado. Hebreus 8, 6 e 10. É como um homem um casado desposa com a sua esposa. O Antigo Testamento fala de diversas alianças. Né? Conta da misericórdia imutável do amor de Deus em palavras em paralelo em toda a Bíblia. Todas as alianças que Deus fez têm a graça dele. E quando ele convoca um indivíduo, uma nação, ali ele não está na expectativa de um plano B. Eles vão me obedecer ou eles não vão me obedecer. Porque Deus já viu tudo. Então, sabe que amanhã Deus vai me perdoar. Vou perdoar todos os dias da minha vida porque Ele já viu tudo. Isso me conforta, né? Não que eu tenha que permanecer no pecado. Mas Ele me conforta. Saber que Deus nos perdoa todos os dias. Então, indo para o último slide, a interpretação da lei. 3 aspectos da lei.
A lei cerimonial, eu já falei, a lei judaica, judaica ou civil, jurídica ou civil e a lei moral. Esse slide é muito importante, é o slide 33, fala sobre essas três leis. Quando você olha para Israel como nação, você enxerga essas três leis que determinam três poderes. Porém, a lei cerimonial, ela é uma lei, já fala por si só, cerimônia. Ela se cumpriu toda em Cristo, ok? Aos Hebreus, o livro aos Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, ela resume toda a lei e a sua cerimônia, ok? Então, aqui eu estou acabando esse slide, parei no slide 33, né? No slide 33. Que Deus em Cristo os abençoe e na próxima aula, sua apostila na mão, seu slide, os versículos que estão nesses slides, confira um a um, tenha paciência, ok? Porque vai te enriquecer. Deus em Cristo te abençoe e permaneça na paz.